No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ChatGPT e como ele pode nos ajudar no ramo de limpeza de estofados. Não sai daí! Eu espero que esse boné para trás me deixe com uma cara de meninão da tecnologia, porque hoje a gente vai falar sobre uma das tecnologias que estão avançando com mais velocidade, que é a inteligência artificial. Eu fiz uma enquete no final de semana perguntando se você já conhece. A maioria das respostas foi que gostariam de ver o vídeo. Como foram poucas respostas, isso não me dá base do quanto a audiência gostaria de ver ou não esse vídeo, então vou tentar ser o mais breve possível para que você conheça melhor as possibilidades e, se for de interesse da maioria das pessoas, a gente pode fazer um vídeo um pouco mais completo. Para mim é até um pouco estranho quando a pessoa diz que não ouviu falar do ChatGPT, mas para quem não lida com esse assunto, não tem curiosidade, é normal que não apareça nenhum vídeo falando sobre e coisas do tipo. Primeiro eu queria mostrar, explicar o que é, e é bem mais fácil fazer isso já na tela do computador do que aqui simplesmente só falando. Então vamos ver o que é esse tal de ChatGPT. Para entrar nele é chat.openai.com. Simplesmente você vai entrar aqui nessa tela. Claro que primeiro você vai precisar fazer um login, que dá para ser com a conta do Google, e essa é a tela inicial. O que é esse tal de ChatGPT para você que nunca ouviu falar nisso? É um bot, é um chat que você pergunta alguma coisa e ele responde. Isso já existe há muito tempo. Inclusive pode utilizar isso no WhatsApp, mas a gente tem que ter uma pergunta específica para uma resposta específica. E pensando que a pessoa pode perguntar de maneiras diferentes, você acaba tendo que colocar todas as variações que você pensar para que aquela resposta seja dada, senão ele não vai falar nada. Aqui a diferença é que ele vai compreender o que você está falando e vai te dar a resposta. Cada vez que você inicia um chat aqui, ele fica salvo aqui do lado, porque tudo que foi dito nessa conversa, ele se lembra, digamos assim. Então é interessante porque você pode falar sobre várias coisas diferentes e ele já está esperto no assunto. Você não precisa ficar pedindo de novo, ele entende qualquer maneira que você converse. Aqui, por exemplo, a gente tem uma conversa em português, conversa em inglês, conversa em inglês, conversa em português. Se eu conversar em espanhol, ele também vai falar numa boa. E qual que é a primeira coisa? Por exemplo, aqui, esse chat, eu estava tirando algumas dúvidas sobre o Premiere, que é o editor de vídeo que eu utilizo. Então eu quero fazer uma coisinha que eu não sei, eu posso entrar no YouTube, pesquisar como que é que faz tal coisa. Aí eu vou assistir um vídeo que o cara não fala exatamente o que eu queria, às vezes fala, mas é muito demorado. E aqui eu simplesmente pergunto e ele fala, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Eu coloco essa janela na tela do lado, abro o meu editor e faço o que ele está pedindo e o assunto está resolvido. Ah, ele entende de Premiere? Sim. Ah, ele entende de limpeza de estofados? Sim. De religião? Sim. Então, digamos que qualquer dúvida que você tenha, você pode tirar aqui. Então, essa é uma primeira coisa. Você não entende muito bem de química, para que servem os produtos? Pode perguntar aqui que ele vai te dar uma resposta concisa. Pode ser que ele se engane e ele vai falar como se estivesse correto, mas ele vai abrir muito a sua mente para que você possa fazer uma pesquisa mais aprofundada e mais precisa sobre o assunto. Uma das coisas que eu fiz e que é muito promissora para o futuro foi testar ou treinar ele para ser um atendente da P&G Biolimpeza. E qual que era o meu plano? Olha só, eu falei que eu tenho uma empresa de limpeza de estofados e gostaria de passar algumas informações para pesquisas futuras. Então, como eu sei que ele lembra da conversa, eu pensei que se eu falasse tudo que eu quero que ele diga sobre a empresa, quando eu perguntar, ele vai falar baseado nessas informações. Aí você vê como que é poderosa a ferramenta, porque eu só falei isso, que eu queria passar umas informações.
E ele respondeu: claro, eu posso ajudar. Qual informação específica? Algumas sugestões. Aí ele já falou: ó, você pode me falar sobre os serviços que a empresa oferece, os produtos e equipamentos que ela utiliza, as técnicas de limpeza que emprega, por exemplo, limpeza a seco ou limpeza com vapor, então ele entende da coisa, medidas de segurança e proteção, garantias e políticas de satisfação, etc, etc, etc. Então veja só, que apesar de eu ter pensado aqui comigo que eu ia precisar de imaginar todas as informações que eu precisava passar, eu não pedi para ele falar isso aqui, mas ele próprio já me deu uma ideia do que eu poderia informar. E aí eu comecei a colocar as informações, as cidades que nós atendemos, e ele sempre dá uma resposta mais completa, até um pouco bajuladora, vamos dizer assim, né? Mas para mim o que importa é eu passar a informação. Falei sobre o método de limpeza, qual que é o método que a gente utiliza, os serviços que nós oferecemos, porque a gente não faz todo tipo de serviço. Não limpa tapete, carrinho de bebê, bebê conforto, cortina, a gente não está fazendo mais, a gente está evitando. Como ele sabe que uma empresa de limpeza de estofados limpa todos esses itens, eu preciso informar que eu não faço. Aí eu expliquei como é realizado o serviço e falei das vantagens que a nossa empresa tem. Falei o nome da empresa, as redes sociais onde o cliente pode acompanhar resultado e tudo mais. E falei o que a pessoa precisa fazer para solicitar um orçamento. Agora o que eu preciso é o seguinte, aqui é o Almir falando, é o patrão falando para o atendente. Eu preciso que a partir de agora ele comece a conversar como se fosse com um cliente. Só que eu sei que ele vai cometer falhas porque eu não consigo pensar em tudo. Sempre vai ter uma informação que eu falei, poxa, tinha que ter avisado isso dele. Imagina que fosse realmente uma secretária que você contratou, você vai precisar de treinar ela sobre todas as informações. E aí o que eu falei, sempre que eu precisar passar novas informações, eu usarei a tag mais informações. E pedi para ele que de agora em diante, que ele respondesse como se fosse um atendente da empresa, prezando pela gentileza, honestidade nas informações e de uma maneira que fizesse a pessoa estar disposta, né, sentir vontade de contratar o serviço, salvo quando eu usar mais informações, que é o patrão falando. Ele falou que entendeu, tudo bem, e aí eu comecei a falar como um cliente. Boa noite, quanto custa para limpar o sofá? E aí veja que eu perguntei de um jeito aqui. Beleza. Quanto custa para limpar o sofá? Ele já entendeu. Obrigado por entrar em contato. Aí ele falou que o valor vai variar dependendo do tamanho e do estado da sujidade e também da distância até o local. Então, que precisa de algumas informações, a cidade e o bairro, e uma foto do sofá para passar o orçamento. Beleza, do jeitinho que eu falo para o cliente. Aí eu falei que eu moro em Campinas e que eu posso enviar a foto logo mais. Ele disse que entendeu, que está ansioso para receber a foto. E aí ele errou. Eu achei que por ter dito aqui quais são as cidades que nós atendemos, ele ia entender que uma outra cidade a gente não atende. E ele não fez isso. Então, eu precisei intervir aqui. Eu coloquei mais informações e falei sempre que o cliente informar uma cidade fora da nossa lista, tem que falar que a gente não atende. E aí ele respondeu com a tag também e disse que entendeu. Beleza. Aí eu fiz a pergunta parecida. Moro em Jales e tenho um colchão para limpeza. Veja que aqui eu perguntei diferente. Quanto é o serviço? E aí ele agradeceu o contato e falou que não atende a cidade de Jales, falou quais cidades que atende e foi educado, prestativo, assim como eu pedi. Aí eu perguntei como é feito o serviço. Ele também respondeu com um textão mega enorme, que no WhatsApp ia ser meio chato de ler tudo isso. E aí eu passei mais informações, que eu queria que o texto fosse mais curto para ser a conversa mais dinâmica. E aí ele falou, beleza, vamos lá. Continuei perguntando, quanto custa, e ele está sempre respondendo daquela maneira que a gente solicitou. Nesse caso aqui, então, dá para ver que é só você treinar ele como treinaria uma secretária que você contratou e ele vai fazer o atendimento para você da mesma forma que uma secretária faria.
Eu só não consigo fazer isso, Almir não consegue, porque eu não tenho conhecimento em programação suficiente. Eu precisaria de pegar a conversa que saiu lá do WhatsApp e jogar em uma nova conversa aqui no chat GPT, mas que recebeu esse nosso treinamento. Inclusive eu perguntei para ele próprio se seria possível fazer isso e ele me explicou tintim por tintim como faz. Mas eu não entendo de programação ao ponto de fazer tudo isso. Eu não conheço nenhuma empresa que esteja fazendo esse serviço ainda. Se você é programador também, fica aí a ideia, manda para mim que eu vou ter todo o prazer de divulgar. Então é uma coisa muito legal e que ao invés de você parar a sua limpeza para ir lá responder um cliente no WhatsApp, ele vai responder para você. Esse aqui que a gente está vendo é o ChatGPT 3.5, mas a gente já tem o Chat 4.0, que ele ainda não está aberto ao público assim. Para quem paga, ele já está funcionando. E tem ele também no novo Bing. Mas aí, para a gente não entrar muito a fundo, vamos ficar aqui no 3.5. Mas o 4.0, ele já reconhece imagens. Então, daria até para já passar o orçamento. Porque você pode treinar ele com fotos, especificando o tempo de duração daquela peça e quanto ela custa de acordo com o tamanho e sujidade, e conforme você enviar várias fotos, ele vai compreender quanto que cada peça custa e vai conseguir até passar um orçamento de um item que você nem passou a foto. Então, na parte de atendimento, é uma ferramenta incrível e que promete muito para um futuro muito próximo, e isso eu digo daqui 2 meses no máximo. É só alguém querer fazer isso que eu estou falando e a gente já vai ter uma ferramenta sensacional de atendimento, ao invés de parar o serviço para atender. Mas você pode, como eu falei, perguntar qualquer coisa que você queira. E, inclusive, você pode, por exemplo, pedir para que ele faça textos para sua campanha de marketing. Você é uma daquelas pessoas que, quando faz uma campanha, seja orgânica, seja paga, não tem muito retorno, as pessoas não veem, ou quem vê não clica, não marca serviço, você pode pedir para ele fazer textos mais convincentes para você, seja para você gravar um áudio falando ou para você escrever. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender. Simples assim, não especifiquei muita coisa, só que é de limpeza de estofados, que é um texto para o Instagram para atrair mais clientes. Não expliquei muita coisa. E aí ele segue escrevendo. Tá na velocidade normal, o vídeo não tá acelerado, ele escreve rápido assim mesmo. Aí eu já estou notando, por exemplo, que é um texto enorme para o Instagram. A menos que você vá fazer uma imagem que fique rodando, passando essas... É muito grande. Então vamos pedir para ele diminuir. Deixe seus estofados com aparência de novos com nossa equipe especializada de limpeza profunda. Oferecemos serviços de limpeza para todos os tipos de estofados, com preços acessíveis e justos. Agende já sua visita e tenha um ambiente mais saudável e agradável em sua casa ou escritório. Entre em contato conosco para saber mais. É legal, né? Então é isso, você pode fazer um pedido um pouco mais específico para que ele já acerte de cara. Eu já poderia ter pedido para ele fazer um texto de apenas um parágrafo e coisas do tipo. Mas se você gostou da ideia, mas ainda não está legal, você pode pedir para ele encurtar, para ele falar de uma maneira diferente e coisas do tipo. Mas assim, aqui está um texto, vamos perguntar mais uma coisa para ele.
Uma boa imagem para acompanhar seria uma foto de antes e depois. Ah, essa daí é muito clássica, né, ChatGPT? Pode mostrar sujo, manchado e limpo, tal. Uma ideia de produção seria encontrar um cliente que permita que você tire fotos do antes e depois, certifique-se de obter a permissão e de fotografar em um ambiente com boa iluminação. Esse daqui é um dos motivos que a gente não está mais mostrando o serviço na casa do cliente. O ideal é que você peça a permissão, inclusive por escrito, para que você tenha uma prova de que ele permitiu que você filme a casa dele. Para não fazer toda essa burocracia, a gente prefere não fazer mais filmagem para os vídeos aqui do canal. Mas isso é outro assunto. Tá bom, é muito comum essa ideia. Me dá outra. Criar um vídeo curto mostrando o processo de limpeza de um estofado. Em diferentes ângulos, os produtos utilizados e o resultado final. Certifique-se de capturar a essência da sua empresa, como a equipe trabalhando com cuidado e precisão. Use uma trilha sonora atraente e edite o vídeo para torná-lo envolvente e interessante no seu feed do Instagram ou nos seus stories. É o que eu digo, a propaganda precisa ser atrativa, senão a pessoa não vai assistir, não importa que você pagou, ela não vai assistir. E se ela não assistir, ela não vai se interessar pelo serviço e não vai querer te contratar. Então, com essa ferramenta, você pode fazer textos mais interessantes. Isso eu estou falando de Instagram, mas você pode usar para qualquer coisa. Você quer pedir para alguém gravar um áudio para você passar na rua com um carro de som? Pede para ele escrever para você. Não gostou? Pede para ele mudar. Ficou muito pequeno? Pede para ele fazer maior, pede para ele fazer menor e assim por diante. Você não sabe o que é alcalino, o que é ácido? Pergunta aqui que ele já vai te dar um esclarecimento. Você pode se aprofundar aqui mesmo ou pode fazer pesquisas. Pode perguntar de livros que você queira ler sobre esse assunto ou sites que você possa encontrar mais informações. As possibilidades são infinitas. Muito no começo, ele funcionava melhor quando você conversava em inglês, mas você pode falar em qualquer língua que você queira, que ele vai conversar como se fosse um falante da língua normal. Ele vai compreender várias expressões diferentes que você use. Então, é uma ferramenta sensacional para que a gente possa usar para desenvolver melhor o nosso trabalho, para fazer com que a gente economize tempo e até mesmo dinheiro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não foi tão curto quanto eu esperava, mas comparado a tudo que essa ferramenta pode oferecer e as maneiras que você pode utilizar ela, sim, foi um vídeo extremamente curto. Então, se você gostou desse assunto, se você acha que é uma coisa que a gente pode se aprofundar um pouco mais, desde que você deixe aí embaixo nos comentários que achou muito legal e que quer saber outras opções ou quer ver a gente fazendo outros exemplos aqui que você pode utilizar nessa ferramenta. Por hoje, eu vou ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia, agradecendo o apoio dos membros aqui do canal e a gente se vê no próximo vídeo.